Olha só, irmãos, nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a parábola do tesouro escondido. A parábola do tesouro escondido. E ela se encontra em Mateus capítulo 13, no verso 44. É uma pequena parábola, uma pequena história, comparação que Jesus faz do reino de Deus, e eu gostaria de refletir então nesse versículo com os irmãos nessa manhã. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos irmãos, é curiosa essa parábola que Jesus conta aqui, comparando o reino de Deus com um tesouro escondido no campo. Na época de Jesus, o Novo Testamento nos relata que era muito comum as pessoas, elas enterrarem seus tesouros, elas enterrarem suas riquezas nos seus campos. Você precisa lembrar que naquela época eles não tinham um sistema bancário como o nosso, Então era comum as pessoas enterrarem seus tesouros, nos seus campos ou em lugares escondidos. Era muito comum isso acontecer. Por exemplo, Jesus, em outro texto, em outro lugar, ele diz assim, vocês vão lembrar dessa palavra de Jesus, ele fala assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Jesus diz isso porque as pessoas, elas escavavam, elas abriam lá buracos na terra, elas colocavam as suas riquezas, as coisas que eram importantes para elas, dentro desses buracos e tampavam tudo, E isso era muito comum. Era comum as pessoas enterrarem seus tesouros, mas também era comum eles perderem os seus tesouros, perderem, como disse Jesus aqui, perderem para a ferrugem, perderem para a traça, perderem os seus tesouros para os ladrões escavavam, tinha ladrão que ficava escondido, eu acho, atrás do coqueiro, assim, e vendo onde é que o cara vai enterrar lá o tesouro, ele ia lá, escavava e roubava o tesouro. Então isso acontecia. Você vai lembrar também uma outra história que fala sobre isso, que é a parábola dos talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Jesus fala, de um homem que ele entregou quantias de dinheiro para os seus servos, e ele se ausentou do país, ele foi fazer uma viagem, e ele distribuiu quantias de dinheiro para os seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E esse que deu 1 fez o que com o talento dele? Vocês lembram? Ele enterrou o talento. É daí que vem a nossa expressão, hoje em dia, que as pessoas estão enterrando os seus talentos, suas riquezas, seus potenciais. Mas aquele homem, ele enterrou o seu talento. Ele recebeu um talento e ele escondeu esse tesouro. E é curioso que um talento era uma quantia de dinheiro muito grande. Alguns estudiosos, eles dizem que um talento equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador. Você ia gostar de ter 20 anos de salário assegurado? O que você faria se você recebesse hoje a garantia de 20 anos de salário? Coisa boa, Aquele homem recebeu isso, uma grande quantidade, uma grande riqueza. E o que ele fez, diz Jesus? Ele enterrou, porque as pessoas faziam isso. Então, na época de Jesus, era comum as pessoas enterrarem seus tesouros, mas mais do que isso, preste atenção, era comum também
as pessoas perderem e desperdiçarem seus talentos, seus tesouros, como aquele homem da parábola dos talentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o tema e o alerta que Jesus faz aqui na parábola do tesouro escondido. Qual é o tema da parábola, dessa parábola? Um tesouro que fica enterrado é um grande desperdício. Um tesouro que fica enterrado é um grande desperdício. Quanto vale um tesouro que fica enterrado? O tesouro em si vale muito, mas em termos práticos não vale nada. Por quê? Porque ele está o quê? Enterrado. Parafraseando para hoje, quanto vale um bilhete da Mega Sena premiado que fica escondido na gaveta? Já pensou? Você já pensou, irmão? Parábola do tesouro escondido é a parábola de um cara que tem um bilhete da Mega Sena premiado e ele deixa o bilhete escondido na gaveta. Serve para nada, não tem valor nenhum. Que diferença que faz um tesouro que permanece enterrado? Esse é o tema da parábola do tesouro escondido. Isso acontecia muito na época de Jesus, e Jesus usa isso como um alerta para mim e para você. Que alerta, irmãos? Que aquilo que acontecia com as pessoas pode acontecer com a gente. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nós recebemos um tesouro. Nós recebemos um tesouro valiosíssimo, que é o tesouro do reino de Deus. O tesouro da salvação, o tesouro do evangelho, o tesouro preciosíssimo, valiosíssimo do Espírito Santo habitando em nós. Nós recebemos uma riqueza imensa, e é uma riqueza que é inesgotável, mas a gente corre o risco de ter esse tesouro, mas não desfrutar desse tesouro. A gente corre o risco de ter esse tesouro, como na parábola. A gente tem esse tesouro, mas esse tesouro ele não faz diferença na nossa vida. É como o bilhete da Mega Sena escondido na gaveta. Não causa impacto, não muda, a gente tem o tesouro, mas a gente não desfruta, a gente não conhece, a gente não reparte os benefícios, as bênçãos, as riquezas inesgotáveis desse tesouro, do evangelho, da boa nova, do reino de Deus, dentro do qual eu e você fomos incluídos. Esse tesouro nós recebemos, mas corremos um risco de não desfrutarmos e nem repartirmos, porque a gente tem o tesouro, mas o tesouro fica enterrado. Não é esse o tema da parábola? Porque a parábola fala que tinha um sujeito que tinha um campo. Ele tinha um campo e tinha no campo dele um tesouro que estava escondido no campo dele. O tesouro valia muito mais do que o campo, mas ele não sabia. Aí vem um outro sujeito e tropeça no tesouro. Ele tropeça no tesouro, ele está andando assim, ele vê um negócio ali meio brilhando assim no meio do mato, assim um negócio, aí ele vai lá, ele olha, é um tesouro, aí ele cobre tudo, diz Jesus, ele esconde, aí ele vai cheio, transbordante de alegria, porque ele achou o bilhete premiado da Mega Sena, ele vai lá transbordante de alegria, ele vende tudo o que tem e compra o campo que o outro, que era do outro, o tesouro que era do outro, mas que o outro tinha, não sabia, não desfrutava. E Jesus faz esse alerta dizendo: olha, cuidado, porque essa pode ser a experiência na nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós temos uma riqueza do evangelho. E que tesouro é esse? Ele fala lá na segunda carta aos Coríntios, ele fala que é o tesouro do conhecimento da glória, do brilho
da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos isso escondido dentro de vasos de barro. Nós temos um tesouro na nossa vida. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que coisa incrível, irmãos. E o apóstolo Paulo diz que ele lutava para que os irmãos, para que toda a igreja, para que cada um de nós, ele lutava para que nós conhecêssemos com todo o entendimento este mistério, este tesouro que é Cristo Jesus, dado a nós e por nós, o evangelho do reino. Nós temos esse tesouro e em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O apóstolo Pedro diz que os anjos de Deus, irmãos, olha só que coisa incrível, os anjos de Deus, eles anelam perscrutar as riquezas do evangelho que foi dado a nós. Os anjos de Deus, eles anelam penetrar, eles desejam penetrar esses segredos dessas coisas grandiosas que Deus deu para mim e para você. Deus não deu para os anjos, Ele deu para nós, e os anjos anelam conhecer isso, esse tesouro. Nós temos o tesouro da salvação, o tesouro do Espírito Santo, o tesouro da segurança do Evangelho, da sabedoria do Evangelho, tudo isso à nossa disposição, mas corremos o risco, conforme a parábola do tesouro escondido, de termos isso, mas isso aí não causar impacto na nossa vida, porque fica lá enterrado. Esse tesouro a gente não conhece, a gente fica sem conhecer ele, a gente fica sem se relacionar com ele, a gente fica sem escavar, a gente fica sem se aprofundar, e ficamos com uma vida superficial, ricos, com a possibilidade imensa desse glorioso evangelho na nossa vida, mas a gente levando aquela vidinha rasa. Isso pode acontecer. Eu gostaria de destacar 2 detalhes da parábola do tesouro escondido. Primeiro detalhe, para nós entendermos o que Jesus está dizendo. Primeiro detalhe é que aquele homem que achou o tesouro, ele não comprou o tesouro, ele comprou o campo. Jesus diz aqui que aquele homem, quando ele achou o tesouro, ele escondeu o tesouro, né? De novo, ele pôs umas folhas por cima ali, e aí ele foi e transbordando de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou, não o tesouro, ele comprou o campo, porque o tesouro a gente não pode comprar. O tesouro, irmãos, nós não temos recursos para comprar. Esse tesouro a gente recebe ele pela graça. Esse tesouro da salvação, do reino, todas as glórias do reino de Deus, a gente não pode comprar. Elas são nos dadas gratuitamente em Cristo Jesus. Nós não temos recursos para comprar o tesouro, mas nós precisamos, como aquele homem, comprar o campo. Para eu poder desenterrar o tesouro, para eu poder me aprofundar no tesouro, eu agora tenho que comprar o campo onde esse tesouro está, essa riqueza está escondida. Isso significa que Jesus está dizendo aqui para nós o seguinte: para você desfrutar, o tesouro você não pode comprar, é de graça, é pela graça. Mas para você se aprofundar e desfrutar, você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Conhecer a glória deste evangelho, que é nosso, em Cristo Jesus. Isso, como diz o pessoal, como dizem os jovens, né? Isso não cai de paraquedas no nosso quintal. A gente tem que pagar um preço. Para nós desfrutarmos de tudo isso que está à nossa disposição e conhecermos tudo isso, nós temos que fazer sacrifícios.
nós temos que fazer um esforço, abrir mão de coisas. O homem foi e vendeu tudo o que tinha. Ele abriu mão de muitas coisas para poder se aprofundar agora, poder ter a chance de escavar e conhecer toda a riqueza daquele tesouro que estava ali. Na nossa vida é a mesma coisa. Jesus aqui está dizendo para nós que a salvação é de graça, mas o desenvolvimento da salvação, irmãos, ela tem um preço. Se você não quiser ficar superficial e raso, se você quiser conhecer muito mais a Jesus, muito mais o reino de Deus, as coisas de Deus, você tem que fazer o esforço. Jesus diz, quando ele fala, ele ensina, por exemplo, várias vezes no Evangelho sobre a perseverança na oração. E Jesus diz assim lá no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, ele fala assim: digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, e a porta será aberta, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Você tem que bater, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que pedir, porque não cai de paraquedas. O tesouro é gratuito, eu não posso comprar. Esse tesouro não foi nem o homem que achou, foi o tesouro que achou o homem. Agora, se você quiser se aprofundar na riqueza desse tesouro e desfrutar de toda essa riqueza e aprender a repartir isso, essas maravilhas de Deus, aí você vai ter que pagar um preço. Você tem que comprar o campo. Isso não vem assim, não cai do céu, é sorte de alguns. Alguns são pessoas de fé, porque eles têm sorte ou porque eles têm o dom. Não. São assim porque buscam, são assim porque batem, são assim porque pedem. E nesse texto aqui que Jesus ensina sobre a perseverança da oração, o Evangelho de Lucas fala que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Se você quiser ter um relacionamento muito mais profundo com o Espírito Santo, isso aí, meu irmão, não é sorte, isso é busca. Isso é busca, diz Jesus, e assim ele nos ensina. Tem que pagar o preço. E qual é o preço para a gente crescer? Qual é o preço para a gente se aprofundar? O preço é alto. Irmãos, vida assim, se a gente levar uma vida cristã assim na moleza, a gente não se aprofunda. Jesus diz aqui que tem que pagar um preço, e o preço é alto. O homem vendeu tudo o que tinha para poder se aprofundar ali. A gente tem que, para crescer, irmãos, nós temos que buscar as coisas que são lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos mudar o nosso foco e buscar, fazer sacrifícios, fazer esforço. Nós temos que deixar algumas coisas e nós temos que nos ser diligentes e comprometidos com outras coisas, com as coisas de Deus. Esse é o caminho, não tem outro. Se a gente quiser de fato se aprofundar nas riquezas desse tesouro que já é nosso em Cristo Jesus. Jesus disse que ele se manifestaria para todo mundo? Não. Jesus disse que ele se manifestaria para aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate, aquele que me obedece, aquele que mantém os seus compromissos comigo e que me busca de modo comprometido, aí eu me manifestarei a ele, e ele vai conhecer as riquezas e a glória desse tesouro. Que coisa linda! Então, esse é o primeiro detalhe aqui, que o homem, ele não comprou o tesouro, mas ele teve que comprar o campo para poder se enriquecer e desfrutar daquele tesouro. O segundo detalhe
que eu quero destacar aqui nessa parábola, é que o homem, ele pagou o preço transbordante de alegria. O homem pagou o preço transbordante de alegria, porque diz Jesus que ele, quando ele achou o tesouro, ele transbordante de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo para poder desfrutar das riquezas daquele tesouro. Mas ele fez isso transbordante de alegria. O nosso compromisso com Deus, e eu queria deixar isso com você nessa manhã, bem-aventurado, irmão, é aquele que os seus compromissos com o reino, eles não são compromissos penosos e pesados, não, mas ele se compromete transbordante de alegria com Jesus e com a obra de Cristo. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, diz o Salmo 1. Feliz, feliz. E ali o Salmo 1 não diz que é feliz o homem que medita dia e noite. Ele diz que feliz é o homem que tem o seu prazer na lei, sua alegria, satisfação nas coisas de Deus. E aí ele faz seus compromissos, ele paga o preço, porque ele tem um prazer de conhecer mais a Deus, de conhecer mais desse tesouro, de tudo aquilo que está disponível para ele quer conhecer. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurada é a pessoa que encontra a sua satisfação em conhecer mais de Cristo, como o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo diz que aquilo que antes para ele era tesouro, antigamente ele tinha lá os seus interesses e coisas que ele dava valor, ele fala, aquilo que para mim era lucro, era importante antes, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o homem aqui, ele transbordante de alegria, ele paga o preço, porque ele sabe que agora foi dado para ele algo que é incomparável a tudo o mais. O próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo em nós, o Evangelho do Reino, toda essa riqueza maravilhosa, e ele então tem agora essa sua satisfação e esse seu prazer, a sua alegria agora em conhecer mais e mais dessa riqueza. E você? E você? Você tem o desejo de se aprofundar mais e mais em todo esse evangelho que chegou na tua vida um dia, esse tesouro? Esse tesouro, como é que ele está na tua vida hoje? Está sendo escavado ou está enterrado, irmão? Né? Ou você está aí escavando esse tesouro, você quer conhecer mais e mais, e você quer conhecer para você, e você também quer repartir. Você tem esse desejo, você tem esse anseio no seu coração, como diz a palavra de Deus, você tem sede do Deus vivo, e de conhecê-lo mais e mais. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que tem isso no seu coração, conhecer mais a Cristo, conhecer mais da sabedoria de Jesus, da vontade de Jesus, do poder de Jesus, da palavra, dos mistérios do reino, conhecer mais e mais. Sabe, irmãos, eu não sei se você está satisfeito com a sua vida cristã, mas eu não estou com a minha. Eu sou muito sincero em confessar que eu não estou satisfeito com a minha vida cristã, e que eu quero mais e mais conhecer o meu Senhor e o Evangelho, e toda a riqueza desses mistérios do reino de Deus. Sabe uma oração que eu tenho feito, irmãos, nos últimos tempos na minha vida? Eu tenho pedido para Deus, porque eu quero conhecer mais do poder do Espírito Santo na minha vida. Essa é uma oração que eu tenho feito. E você? Porque quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, quando eu leio os evangelhos,
e eu leio, por exemplo, o livro de Atos, eu confesso que eu fico incomodado. E tem muita coisa que eu falo assim, mas será mesmo? Será que aconteceu essas coisas? Será que isso aqui mesmo? Será? Isso que parece história meio fantasiosa, né? E eu falo assim, Senhor, eu quero conhecer mais desse teu poder, da sabedoria, da palavra. Eu quero conhecer mais. Eu quando leio o livro de Atos, eu leio lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe, irmãos, uma oração que eu tenho feito para Deus é, Senhor, eu conheço, eu tenho esse tesouro, mas eu acho que eu conheço pouco, eu quero conhecer medidas que eu ainda não conheço. Da tua visitação, do teu poder, da tua presença, da tua direção, da tua vontade, entendimentos da palavra que eu não tenho, eu quero ter, Senhor, eu quero ter. E essa é uma oração que eu tenho feito, e eu tenho, por exemplo, eu quero encorajar você agora nesses dias, se você quiser, eu tenho feito um exercício que é ler, eu estou lendo o livro dos Salmos, estou lendo os Salmos. Queria encorajar você, por que você não começa a ler os Salmos na sua casa? Eu leio uns 10, 15 Salmos por dia, e vou lendo, e vou me enchendo daquela palavra. E tem uma expressão, uma afirmação que Davi faz, que eu queria deixar hoje para nós aqui, nessa manhã. Ele diz assim, uma coisa peço. Lá no Salmo 27, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha só, ele não só pede, ele busca, ele escava, ele paga o preço, tem que pagar o preço, tem um preço. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço, eu tenho um anseio, eu quero conhecer mais de Deus. Eu tenho esse desejo, mas não é só o desejo, a gente tem que pagar o preço. A gente tem que fazer escolhas. Nós temos que deixar certas coisas. Você não vai conseguir, irmão, se você ficar alimentando os desejos da carne, você vai se aprofundar nas coisas do Espírito, não vai dar certo, não é assim que funciona. Nós temos que fazer rupturas, nós temos que fazer compromissos, para nós nos aprofundarmos nessas riquezas que já são nossas em Cristo Jesus. Eu lembro de um exemplo e o testemunho do apóstolo Paulo, que muito me abençoa e me toca, e eu tenho feito uma oração diante de Deus, assim, Senhor, eu quero ser, me dá a graça de eu ser como Paulo no final da minha vida. Porque o apóstolo Paulo, no finalzinho da sua vida, ele já era um homem idoso, literalmente no último capítulo de escritos que nós temos dele na Bíblia, no último capítulo, ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta, e ele vai morrer, dentro de possivelmente aí, alguns meses, ou em um ano, ele já está ali no final, e ele admite isso. Aí ele diz para Timóteo assim, Timóteo, vem ter comigo depressa, e quando você vier, passa lá em Troade, na casa do irmão Carpo, você passa lá em Troade, e traz para mim os meus livros, especialmente os pergaminhos. O que é isso, irmãos? Essa palavra de Paulo é uma palavra que me toca profundamente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está velho, o apóstolo Paulo já está morrendo, mas ele quer ler. Não é incrível? Ele está velho, e ele está morrendo,
E Ele quer os livros e os pergaminhos dele, especialmente os pergaminhos para estudar. Ele quer ler, ele tem desejo de aprender, ele quer continuar se aprofundando. E olha que esse homem já tinha escrito Romanos, Efésios, já tinha sido arrebatado ao terceiro céu, quando ele fala isso. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda quer aprender. Traz os livros. Olha, Timóteo, põe no porta-mala do teu carro os meus livros e os meus pergaminhos e traz para mim, pelo amor de Deus, porque eu quero, eu estou aqui. Mas Paulo, você está morrendo, Paulo. Mas até o meu último momento de vida, eu quero conhecer mais ao meu Senhor. Eu quero conhecer mais das coisas de Deus. Eu tenho esse anseio. E por isso eu quero escavar esse tesouro, porque esse tesouro, por mais que a gente escave, irmãos, ele é inesgotável. E nós vamos, no final da nossa vida, se nós estivermos buscando o Senhor com compromisso e fidelidade, a gente ainda vai levar muito susto, porque nós vamos aprender coisas do reino de Deus que a gente nem imaginava, até o final, porque esse tesouro é inesgotável. Assim eu encerro essa mensagem. Do tesouro escondido, para nós aqui como Igreja Batista de Itaberaba. Eu queria deixar o meu desejo como pastor da igreja para você e para nós que estamos aqui. E para vocês, viu, jovens, nossos queridos jovens da igreja. Eu tenho um desejo como pastor no meu coração para todos nós, que Deus nos livre de uma religiosidade fria, que Deus nos livre de uma religiosidade mecânica, de uma vida cristã apática, que Deus nos livre disso. Eu oro por vocês, jovens, para que vocês sejam libertos pela graça de Deus, de viverem uma vida onde o tesouro vai ficar enterrado. Mas que vocês, jovens, e toda a nossa igreja possa se aprofundar nas gloriosas riquezas do Evangelho de Jesus Cristo, que são inesgotáveis por toda a eternidade, e que você possa se aprofundar. Que Deus nos livre de sermos apenas gente religiosa que vem num horário aqui para a igreja, senta num banco de madeira, faz o seu ritual. Que Deus nos livre disso, mas que eu e você possamos de verdade, de coração, ir crescendo no desfrutar e do conhecer esse tesouro, e pagando o preço, fazendo compromissos, mantendo fidelidade, para que a gente se aprofunde. Mas tudo isso, sabe como? Transbordantes de alegria, porque a gente vai conhecendo mais essa gloriosa mensagem e mistérios desse reino que já é nosso, em nome de Jesus. Esse é meu desejo para nós, para você, nessa semana que começa, que a Igreja Batista de Itaberaba seja como esse homem aqui, que a gente pague o preço para poder desfrutar, se aprofundar e conhecer todo esse tesouro. Que a nossa igreja pague o preço, não de modo emburrado, religioso, não, que a nossa igreja pague o preço cheia de entusiasmo, cheia de alegria, cheia de satisfação em poder servir, com esse mesmo anseio no coração. E aí eu me agarro nessa promessa: aqueles que têm o meu mandamento e guardam, aqueles que me amam assim, diz Jesus, vocês podem esperar, e eu me manifestarei para vocês, e vocês vão conhecer muito mais desse tesouro glorioso. Amém?